Hoje eu trago-vos um vídeo sobre preparação da pele. É um tema que eu acho muito importante porque muitas vezes nós queremos aprender a fazer uma boa maquilhagem de olhos ou uma boa modelação de sobrancelhas ou fazermos uma boca espetacular, mas ainda não dominamos na perfeição o tema da pele. E todas nós gostamos de ter uma pele muito perfeitinha e que cubra todas as nossas imperfeições. Então o tema que eu vos trago hoje é um tema de preparação de pele, onde nós vamos aprender a maquilhar na perfeição e com todos os passos a nossa pele e vamos ainda aprender a fazer modelação de rosto. Estão prontas? Vamos lá! Então, como podem ver, eu neste momento já tenho a maquilhagem dos meus olhos feita e tenho também a modelação das sobrancelhas feita. Eu hoje vou exclusivamente trabalhar mesmo a pele e a modelação de rosto, porque também já houveram meninas que me pediram para eu fazer um vídeo sobre modelação de rosto. Então, como nós hoje vamos fazer um vídeo sobre preparação de pele, eu decidi juntar os dois temas, porque para mim a modelação de rosto também faz parte de uma boa preparação da pele. Eu, como já tenho os olhos maquilhados, muitas meninas devem se estar a perguntar então eu vou maquilhar o rosto depois de já ter maquilhado os olhos? Não tem qualquer problema. Isto mostra, este vídeo aliás, também tem o objetivo de mostrar que nós podemos começar a maquilhar-nos por qualquer ordem. Então, antes de começarmos, eu não aconselho ninguém fazer qualquer tipo de maquilhagem sem primeiro utilizar um hidratante. O hidratante na pele é super importante. Não devemos fazer nenhuma maquilhagem mesmo sem nós antes termos hidratado a nossa pele. A nossa pele deve ser hidratada de manhã e à noite, salvo raras exceções de tipos de pele em que isso não é necessário. Eu, para hidratar a minha pele, utilizo, como vocês podem ver, o Vinosource da Caudalie e o meu é específico para pele mista a oleosa. Porque é esse o meu tipo de pele, vocês devem ajustar o creme, evidentemente, ao vosso tipo de pele. Então, antes de nós começarmos a nossa maquilhagem, aquilo que eu recomendo é nós aplicarmos um primer. O primer de rosto, o que é que ele ajuda? Ele ajuda a que a nossa maquilhagem fixe e dure mais tempo. É exatamente como eu expliquei no vídeo anterior relativamente ao primer dos olhos. Só que este é um primer de rosto que ajuda também a que a nossa maquilhagem de rosto dure mais tempo. Então, aquele que eu utilizo é o da Body Shop e este é o Skin Primer Matte It, que basicamente é um primer matificante. Porquê é que eu uso um primer matificante? Porque a minha pele já é oleosa, portanto, eu necessito de um primer que matifique. Então, como é que nós aplicamos o primer? Colocamos só um bocadinho assim e aplicamos no nosso rosto todo. Atenção que vocês devem colocar logo a quantidade exata de primer, porque vocês não devem colocar, por exemplo, colocar em primer e depois mais primer por cima. Devem colocar logo a quantidade exata de primer, que o primer é um produto que não é feito para ser aplicado em mais do que uma camada. O primer em si já é a camada base. Então, nós começamos por aplicar no centro do rosto, que é e na testa, também no centro, e na zona do queixo, basicamente na nossa zona T, que é a zona em que o nosso rosto faz um T, normalmente é aquela em que nas peles mistas se caracteriza por ser mais oleosa, ou seja, onde nós à partida teremos mais imperfeições, e daqui nós arrastamos para o lado. O primer evidentemente não vai dar para vocês verem nada assim em termos visíveis na nossa pele. Ele apenas funciona como um segurança da nossa maquilhagem. Assegura-se de que ela vai durar o dia todo, se efetivamente ele for de qualidade. Então eu insisto nas zonas em que eu quero disfarçar mais as minhas imperfeições, que é onde eu tenho os poros mais dilatados, devido ao meu tipo de pele.
sempre com cuidado. Se nós maquilharmos primeiro o rosto, temos que ter o cuidado de, evidentemente, não passarmos por cima dos olhos, senão vamos estragar algum do trabalho que fizemos anteriormente. Agora, nós vamos aplicar também a base. Qual é a base que eu utilizo? Eu utilizo esta, que é a base de 2 horas, 10 horas Wear Perfection Foundation, que é da Sephora. É uma base dizem eles, que promete 10 horas de duração. E é uma base que tem oil free, ou seja, ela é para peles mistas ou oleosas. Portanto, se vocês quiserem adquirir bases da Sephora, mas tiverem pele seca, eles também têm a resposta para isso, mas é outro tipo de base que não esta. Esta é indicada para o meu tipo de pele. E, portanto, esta também é uma base matificante. E então, como é que nós vamos aplicar a base? Esta base tem um pump e eu vou aplicar nas costas da minha mão. Eu normalmente não preciso do pump todo. Carrego, mas não até ao fundo, e tenho esta quantidade assim. E depois eu vou aplicar com este pincelzinho, que é da Sephora. Este é daqueles pincéis mais típicos, que é o pincel que no senso comum se chama de língua de gato. Mas ele é um pincel daqueles mais comuns, que eu optei por usar este pincel, apesar de eu ter outros, mas eu optei por usar este porque é aquele que a maioria das pessoas adquire e, portanto, eu acho que este é o mais importante que vocês saibam utilizar, que é o que a maioria de vocês tem. Então, o que é que eu faço? Eu aplico. Isto é muito importante. Nós temos muito a tendência de aplicar a base como aplicamos um creme, especialmente quem aplica com as mãos, que é, pomos aos pontinhos no rosto e depois espalhamos tudo e ficamos com imenso produto, imensa base. Aquilo que eu recomendo é nós começarmos com pouquinha base, pomos só mesmo um pouquinho no pincel e vamos começando novamente do centro para fora. Temos que ter o cuidado de irmos bem junto à raiz do cabelo, para que depois não se note diferenças, aqui ficarmos ou mais escuros ou mais claros, ou que se note diferenças de margem da base, porque isso não é muito bonito. Quando precisamos de mais, vamos buscar mais um bocadinho e aplicamos sempre aos poucos. No meu caso, eu tenho que ter cuidado em aplicar mesmo junto às sobrancelhas, mas ao mesmo tempo não por cima delas, porque senão eu vou estar a retirar o produto que eu apliquei para as modelar. Não se esqueçam aqui dos cantinhos do nariz. E agora vamos puxando para os lados lentamente.
E vamos ainda arrastar um bocadinho para o pescoço. E agora vimos só aqui aos cantinhos. Estão a ver? Ficou um acabamento muito natural e ao mesmo tempo eu nem sequer gastei a minha base toda que eu tinha colocado na mão. Portanto, um pump muitas das vezes até é uma quantidade que acaba por sobrar. Portanto, não temos necessidade de aplicar tanta base no nosso rosto. Quanto menos aplicarmos, poupamos mais produto e ao mesmo tempo temos um acabamento muito mais natural. Agora, vamos passar ao corretor. Eu hoje vou aplicar o corretor da forma que eu aplico normalmente o corretor. Eu já tive pedidos de algumas meninas para fazer vídeos sobre correção de olheiras mais profundas ou até correção de algumas imperfeições. No entanto, eu hoje vou fazer um vídeo sobre a correção de olheira normal e depois vou dedicar um vídeo somente para esse assunto porque eu acho que é mais importante para falar dos vários tipos de olheira e dos vários tipos de imperfeição e como é que vocês podem corrigi-la. Hoje eu vou só dar prioridade mesmo à maquilhagem do dia-a-dia de rosto. Então, agora, tal como eu expliquei, vamos passar ao corretor. E eu utilizo este corretor em pincel, que é o da Sephora, e portanto, como é que nós vamos aplicar? Este corretor, ele roda e o produto fica aqui na ponta do pincel. Então, como é que nós aplicamos o corretor? Se vocês repararem, nós, apesar de esta ser a nossa zona da olheira, a nossa olheira é muito mais concentrada aqui, nos cantos do olho, do que propriamente por aqui fora. Então, eu vou concentrar mais produto aqui e depois pouquinho produto aqui, porque não tenho necessidade de sobrecarregar o meu rosto com produto onde ele não precisa. Então, vamos lá aplicar. Agora, vocês podem espalhar com os dedos ou com um pincel de corretor se tiverem. Eu, no meu caso, até como muita gente não tem pincel de corretor, eu vou fazer a demonstração com o pincel da base, que dá perfeitamente para fazer este trabalho e, portanto, ajuda também a vocês perceberem, vocês aí em casa que também não tenham pincel de corretor, como é que isto se faz. Basicamente, aplicam muito juntinho à raiz das pestanas inferiores. Se vocês tiverem feito o trabalho por esta ordem, não devem aplicar máscara de pestanas nas pestanas inferiores, porque aqui vocês podem estragar muito do vosso serviço. Portanto, aquilo que eu recomendo é fazem a pele e no final aplicam a máscara de pestanas. E agora passamos para o cantinho, com cuidado para não estragarmos a nossa maquilhagem. E depois eu vou ali mesmo com o dedo mindinho que faz um trabalho mais preciso. Agora vou passar a este lado. Vocês podem arrastar para aqui, porque até ajuda a dar alguma iluminação. Reparem que eu nunca arrasto muito o pincel. Quando arrasto faço isso de maneira suave, porque os nossos olhos são uma zona sensível. Mas de resto eu até estou a dar assim pequenas batidinhas. E agora vamos fazer o resto do trabalho com o mindinho.
E se vos der jeito, também podem utilizar outros dedos. E está. Agora vamos passar para a fase seguinte, que no meu caso, eu volto a dizer, e para o meu tipo de pele, que é a oleosa a mista, ou melhor, mista a oleosa, eu vou fazer a aplicação de um pó. E então, eu vou utilizar este também da Sephora. Este é no tom também Clear Light. Aliás, todos os meus produtos são no tom light, porque eu sou branquinha. E então, porquê é que eu vou utilizar pó na minha maquilhagem? Porque, como eu tenho a pele mista a oleosa, interessa-me mais uma vez matificar. Quem tiver a pele seca, eu não recomendo este passo, porque o pó vai secar ainda mais a vossa pele. Do mesmo modo, eu não recomendo também este passo para quem tem pele matura ou quem já tem algumas rugas de expressão, porque colocar pó por cima das rugas pode fazer com que as acentuem ainda mais. Então, eu vou aplicar também ao contrário do que pensam. Não é necessário aplicar muito pó. Temos aqui uma quantidade pequenina e à medida que precisarmos vamos buscar mais. Eu começo, mais uma vez, pelas zonas que eu quero tornar mais sequinhas. E depois passo para as maçãs do rosto, que são a minha zona mais seca. E novamente arrastamos um pouco do produto para o nosso pescoço. Agora vamos passar à modelação de rosto. Então como é que isso se faz? Nós temos, para a nossa modelação de rosto, começar com um bronzer. Quer dizer, nós devemos começar com um modelador, que é basicamente um pó, mas mais escuro do que o nosso tom de pele. Para aquelas meninas que acham que devem aplicar a base mais escura para tornarmos-nos mais moreninhas ou termos assim um glow especial, é para esquecer. Porque nós nunca devemos utilizar uma base mais escura do que o nosso tom de pele. Vamos parecer artificiais e não vamos dar nada aquele look saudável, de um bronzeado saudável que nós gostaríamos de dar, a entender. Portanto, eu vou explicar como é que nós modelamos o nosso rosto de maneira a que nós tenhamos esse aspecto bronzeado, mesmo sem precisarmos de aplicar um produto muito escuro na cara toda, porque depois vai-se notar aqui uma diferença na zona entre o rosto e o pescoço, que vai dizer às pessoas que aquele não é o nosso tom natural de pele. Então, normalmente nós podemos aplicar um modelador de rosto. Eu até tenho aqui um para vos mostrar, que é de uma paleta que eu vou utilizar, mas não agora o modelador, que é este. Esta já é muito conhecida na nossa praça, que é o Faceform da Sleek. Este é na cor light, evidentemente, porque eu sou branquinha. E tem estes 3 tons, lá está, o modelador, iluminador e blush. Basicamente, isto é o modelador, é mais escuro do que o nosso tom de pele, nós vamos utilizar para modelar. Como nós estamos no verão e eu quero dar assim um ar mais glow e este modelador é mais mate, mas eu quero dar assim um ar mais bronzeadinho, eu vou utilizar o bronzer. Este é daquela coleção Honey qualquer coisa, peço desculpa não me estar a lembrar do nome, da Body Shop.
Isto é eles chamam-lhe um Bronzing Power Shade. Este também é mate, mas dá um ar muito mais bronzeado do que aquele. Pelo menos no meu ponto de vista, eu gosto muito, muito deste produto. Então, vocês lembram-se daquele pincel que eu vos mostrei para os olhos, que era biselado? Pronto, eu também tenho um pincel desses para o rosto, que também é biselado, e ele é muito, muito bom também para quem se está a iniciar a maquilhagem. Estes pincéis biselados são fantásticos, porque ele ajuda-nos a marcar o nosso rosto, a fazer a modelação do rosto, e ele faz também o trabalho quase todo sozinho, porque ele ajuda-nos a fazer este trabalho. Então, vamos começar pelo bronzer, tal como eu disse, e colocamos apenas pouquinho produto. É sempre preferível nós aplicarmos pouco e depois irmos acrescentando, do que estarmos a colocar demais e depois é mais complicado retirar. Então, sacudimos bem o pincel. Podemos colocar o osso do rosto para dentro, assim, porque ajuda. E vamos aplicar, no meu caso, como eu tenho o rosto oval, eu vou aplicar no sentido que eu vos vou mostrar. E como podem ver, até parece que eu já estou assim mais bronzeadinha, mas eu não tive necessidade de aplicar o produto no rosto todo. Isto é que nos dá um bronzeado muito mais natural, parece que nós apanhamos um solinho e até às vezes, se calhar, nem temos grande tempo de apanhar sol. Eu ainda vou reforçar o bronzeado que eu pretendo mostrar noutras zonas que são especialmente boas para isto, porque são zonas onde nós normalmente ficamos mais bronzeadas naturalmente, onde o sol incide com mais facilidade, que é aqui também na zona das têmporas. Nós podemos aquecer um bocadinho. Lembrem-se, meninas, se estiverem a fazer isto das primeiras vezes, não apliquem logo muito produto, porque senão vai ficar muito, muito carregado e vocês vão se assustar e depois ficam com pena porque não conseguem corrigir com tanta facilidade. E vou só aplicar mais um bocadinho, lá está, é muito mais fácil nós depois virmos acrescentar do que retirar. E está. Agora eu vou passar à aplicação do blush, que nós aplicamos de seguida. Eu vou utilizar um também da Body Shop. Eu estou a utilizar muitos produtos da Body Shop. E eu vou utilizar este, que é o 01, e a cor deste chama-se Macaroon. Ele tem assim um tom coralzinho, que eu acho muito bonito para esta altura do ano. E então, da mesma maneira que o contorno do rosto que nós fizemos bronzeado, eu vou aplicar também em pouca quantidade e depois, se precisar, acrescento. Vocês reparem que eu neste trabalho estou a sorrir, porque salienta muito mais a maçã do rosto e faz com que eu saiba exatamente onde é que quero aplicar. Devem também ter reparado que eu apliquei o blush acima do bronzer que eu apliquei. E eu gosto de começar por aplicar assim, neste sentido, porque assim a maior parte do produto fica aqui e não aqui, que fica muito artificial e nós depois parecemos umas bonecas. Então, para finalizar, eu vou aplicar um iluminador. Aí sim eu vou utilizar este da paleta da Sleek, este aqui do meio. O iluminador é bom para nos dar assim um glow especial, para nós ficarmos mais brilhantezinhas, porque o resto que nós aplicamos foi tudo praticamente mate. Então,
Agora, onde é que eu aplico o iluminador? Aqui, nesta zona ao pé dos olhos, lembram-se onde nós esticamos o nosso corretor? Para ficarmos aqui com um ligeiro brilho. Faço o mesmo do outro lado, evidentemente. Para nós não ficarmos diferentes de um lado e do outro. E eu, como tenho a testa curtinha, vou aplicar um pouco no topo da minha testa, porque ajuda a realçar. Se eu tivesse a testa muito grande, eu não iria querer realçá-la ainda mais, a não ser que eu tenha uma testa lindíssima e aí eu ia gostar de realçar. No meu caso, eu tenho pequenina e quero realçar de maneira a que ela pareça até um bocadinho maior. E vou aplicar um pouco na zona entre as sobrancelhas e na cana do nariz. E vou aplicar um bocadinho na zona do queixo. E está. A nossa preparação de rosto está concluída. Acho que ficou assim muito natural, uma modelação muito natural, muito pouco carregada, portanto vocês conseguem perfeitamente fazer aí em casa. Não é fácil fazer modelação de rosto, muito provavelmente quem se está a iniciar na maquilhagem à primeira tentativa não vai conseguir com tanta facilidade, têm que praticar, isto da maquilhagem também é assim, nós vamos aprendendo com a prática. Então, só para finalizar a maquilhagem eu vou aplicar um batom. Eu vou aplicar o que apliquei da outra vez na maquilhagem dos olhos, que é o número 55 da Body Shop, que eu gosto muito dele para esta altura do ano também. Que é assim um rosinha que não é impeditivo com nenhuma maquilhagem que nós estejamos a utilizar, tal como eu disse no vídeo anterior. E portanto vamos aplicá-lo. E está. E pronto, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, espero que vos tenha sido útil. Espero que vocês continuem a fazer muitos likes. Eu tenho tido um grande apoio da vossa parte no Facebook, no Instagram, no YouTube. Continuem a fazer likes, continuem a seguir-me por todo lado, que eu fico super, super, super feliz. Continuem a acompanhar os meus vídeos, a acompanhar o meu trabalho no blog. Deem sugestões, por favor, nos comentários, que é uma coisa que eu sinto que vocês ainda não fazem publicamente. Eu tenho recebido muitas sugestões, mas por mensagem privada. Não se preocupem, podem escrever nos comentários, que eu vou gostar muito de responder aos vossos pedidos. Às meninas que pediram para eu fazer a modelação de rosto, espero que tenham ficado contentes com o resultado. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!